Olá pessoal, vamos corrigir mais uma questão da prova do Enem que aconteceu em 2021, mas essa prova é referente ao ano de 2020. Essa questão aqui é a questão 142, tá? Bom, então vamos lá. A princípio aqui nós temos uma questãozinha, tá? Que também é interdisciplinar. Só que agora não é com a química, é com a física. O Enem faz muito isso, conforme a gente já conversou. Ok, então agora nós vamos resolver uma questãozinha que vai falar um pouquinho sobre esse movimento chamado movimento retilíneo uniforme aqui, mas que a gente pode usar a matemática junto com isso, tá? Então vamos lá. Para chegar à universidade, o estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções. Seguir num ônibus percorrendo 2 km, tá? Então ele vai por ônibus percorrendo essa distância. Ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. Então ele vai andar 1 km a mais se ele usar a bicicleta e 2 km se ele usar o ônibus. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora no trajeto metrô Universidade. Então aqui ele te dá as velocidades médias aqui que aconteceram, tá, durante os dias da semana, segunda, terça, quarta, tanto do ônibus quanto da bicicleta. E aí ele diz o seguinte: a fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então ele precisa ir pela ciclovia. Aqui a gente tem que pensar assim, ó. Bom, eu vou ter que testar todas essas alternativas. Se eu der sorte, tá? Eu posso matar essa questão com 2 cálculos, que é o que vai acontecer aqui, tá? Mas se eu não der sorte, eu vou ter que ir testando até chegar na resposta correta. Então, qual é a ideia aqui? Bem, ele afirma que ele precisa poupar tempo e que ele precisa, ó, ir nos dias o aluno deve ir pela ciclovia, tá, gente? Então, a ciclovia, evidentemente, é o quê? É onde ele vai andar de bicicleta. Então, esse tempo da bicicleta aqui tem que ser menor do que o tempo do ônibus. Então a gente já deve partir desse princípio. Para que a resposta seja correta, eu tenho que seguir isso aqui, eu tenho que estar dentro desse parâmetro aqui. O tempo que ele vai levar de ônibus tem que ser maior que o tempo da bicicleta. Então é isso que eu vou procurar aqui nesses dias aqui. Então vamos começar, obviamente, tá, com a segunda-feira. Mas vamos saber aqui que essas distâncias aqui já são dadas, já são fornecidas. Que sempre que ele for de ônibus, ele vai andar 2 km, percorrer 2 km, e se ele for de bicicleta pela ciclovia, ele vai percorrer 3 km. Então, vamos começar aqui com a primeira ideia da física, que diz o seguinte, ó: a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Bem, essa é a formazinha do MRU na física, né, gente? Se a gente isolar o tempo aqui, né, eu vou passar a velocidade dividindo, eu vou ficar com tempo igual a distância por velocidade, beleza? Então, como eu falei, vamos começar com a segunda-feira, que é o primeiro dia de testes ali. Então nós temos aqui o ônibus e a bicicleta na segunda-feira, tá? Então vamos fazer primeiro o cálculo do ônibus. Vamos lá. Usando essa formulazinha aqui, que eu quero saber o tempo, né? Tem que estar dentro desse parâmetro aqui. O tempo do ônibus tem que ser maior que esse. Então, se der certo, o ônibus for maior que a bicicleta, eu já vou colocar aqui e descartar o que eu posso, tá? Então vamos lá. O tempo é a distância pela velocidade. O ônibus sempre vai percorrer 2 km, isso aqui é fixo, tá? E a velocidade do ônibus aqui, qual é que vai ser? A velocidade do ônibus foi dada aqui na segunda-feira, 9. Então, gente, ó, eu vou dividir a distância que o ônibus vai percorrer, que é 2, pela velocidade, que é 9. Se eu dividir aqui, gente, esse valor aqui dá 0,22, tá? Bem, agora eu vou, usando a ciclovia, a bicicleta. O que acontece na bicicleta? Bem, eu vou usar a mesma formulazinha, distância pela velocidade. A distância da bicicleta é sempre 3. Só que aqui, ó, a velocidade evidentemente muda aqui quando eu vou de bicicleta. Então, o tempo aqui é 3 por 15. Então, a distância é 3 e eu vou usando aqui a velocidade dele, que é 15 aqui embaixo, né? E isso aqui vai dar um valor de 0,2, tá? 3 dividido por 15 é 1 sobre 5 e 1 sobre 5 é 0,2. Bom, gente, isso aqui confere com o que está sendo pedido. Eu quero exatamente isso, ó, que o tempo do ônibus seja maior que o tempo da bicicleta. Então a segunda-feira já está válida para mim. Então eu vou procurar aqui nas alternativas que é que fala em segunda-feira. Observe que aqui na letra A
e na letra C eu tenho segunda-feira, nas demais não tem. Então eu já faço um descarte da B, da D e da E, que já não interessa para nós. Ok, agora nós vamos procurar outro dia. Então vamos ver aqui, ó, nós temos a quarta e quinta para testar, tá? Então vamos testar em ordem aqui, vamos testar a quarta-feira, beleza? Então na quarta-feira eu tenho o ônibus sempre percorrendo 2 km, tá? A bicicleta sempre vai percorrer 13, o ônibus sempre 2. Então aqui no D é fixo, eu já tenho lá que no ônibus ele vai percorrer sempre 2. Mas lá na quarta-feira ele vai percorrer, a velocidade dele vai ser de 15 km por hora. Então eu vou fazer 2, que é a distância, dividido por 15. E eu vou encontrar o tempo, então, aqui dá 0,133. Agora vamos para o cálculo da ciclovia, na bicicleta. Aqui na bicicleta, a distância é sempre 3 e a velocidade lá na quarta-feira é 24. Então eu vou dividir o 3 por 24. Se eu simplificar isso aqui, né, dá para simplificar e calcular, e aí o meu tempo vai dar 0,125. Vejam que aqui, 0,133 também é maior que 0,125. Então, aqui a gente valida esse nosso objetivo aqui, que é sempre do tempo do ônibus maior que o tempo da bicicleta. Então a quarta-feira também para nós é válido. Aí eu vou procurar nessas duas alternativas que é que fala quarta. Observe que só a letra C aqui fala em quarta-feira. A partir do momento que eu já sei que quarta e segunda e eu sei que esses outros dias não são, eu nem vou testar a quinta e a sexta, porque já sei que a A não vai ser. Então, gente, não tem outra alternativa que não seja C, não preciso nem fazer o teste nas outras alternativas, ok? Então vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aulinha de correção da prova.